Boa tarde, gente, tudo bem? Bom, dando continuidade à matéria que a gente estava vendo no segundo bimestre, nós temos a complementação da área de figuras planas. Agora a gente vai falar um pouco sobre o círculo, tá? O círculo ele tem algumas peculiaridades, por isso que eu estou gravando esse vídeo para tentar ajudar um pouquinho vocês, tá? Então eu desenhei aqui, ou pelo menos eu tentei, né, desenhar um círculo. Nesse círculo, nós temos algumas coisas que eu gostaria que vocês guardassem os nomes, tá? Essa parte que eu pus de preto é o comprimento do círculo, é como se fosse o perímetro da figura, tá? A parte externa, o contorno da figura. Então, eu marquei como C o comprimento e coloquei até de preto da mesma cor. De um ponto até o outro do círculo, eu marquei de vermelho aqui uma reta. Eu vou chamar essa reta de diâmetro. Então, o D é igual a diâmetro. O que é o diâmetro? É a marcação de uma reta de um ponto até o outro do círculo, tá bom? Essa parte de verde aqui, se vocês notarem bem, é a metade do diâmetro, né? Eu poderia marcar desse ponto até esse ponto, seria a metade do diâmetro. Então, eu posso marcar o diâmetro de qualquer ponto até outro ponto e o raio, esse de verde aqui é o raio, tá? Então, nós temos o diâmetro, que é essa reta maior, e nós temos o raio, que é a metade dessa reta, ok? Então, lembrando, o comprimento do círculo, o diâmetro de uma ponta até a outra, e da metade até um dos cantos do círculo, eu tenho o raio, ou seja, a metade da medida do diâmetro é a medida do raio, ok? Por que eu estou insistindo nisso? Porque tem um item do círculo que eu vou explicar já para vocês. Se eu pegar a medida do comprimento e dividir pela medida do diâmetro, eu encontro um determinado número que vai ser muito útil para a gente a partir daqui, tá? Então, vamos supor que o meu comprimento medisse 69 e o meu diâmetro medisse 22. Então, vamos lá. O comprimento mede 69 centímetros e o diâmetro, que é essa parte de vermelho aqui, mede 22. Esse é o diâmetro, tá? E esse aqui é o comprimento, certo? Então, vamos supor que aqui medisse 69 e o diâmetro medisse 22. Se eu dividir a medida do comprimento pela medida do diâmetro, ou seja, 69 dividido por 22, eu encontro o valor 3,13 e mais uns quebradinhos, tá? Aqui tem algumas casas decimais a mais que eu não coloquei. Ou então, se por acaso o meu comprimento medisse 145 centímetros e o meu diâmetro medisse 46 centímetros e eu fizesse a divisão do comprimento pelo diâmetro, 145 dividido por 46, eu encontraria essa medida aqui de 3,15. Também tem mais algumas casas decimais aqui que eu não coloquei, tá? Percebam o seguinte, que 3,13 e 3,15 são números muito aproximados, tá? Esses números aproximados a gente chama de π. O π, ele tem esse símbolo aqui, esses dois tracinhos com um tio em cima, tá? Esse símbolo até já me perguntaram das outras lições o que significava. É o número do π, é o resultado da divisão entre o comprimento e o diâmetro, ok? Então, guardem bem o símbolo e o que significa o π. Lembrando, o π ele vai ter sempre aproximadamente esse valor, 3,14, 3,13, 3,15, tá? Em alguns exemplos até, alguma atividade da aula do Centro de Mídias, eles usaram o valor de 3 para arredondar, para facilitar. Às vezes acontece, tá bom? Mas está sempre por ali, pertinho do 3. Não foge muito disso, não. Então, eu queria falar com vocês o seguinte.
Eu sei que se eu dividir o comprimento pelo diâmetro, eu encontro o valor do π, não é isso? Então, o comprimento dividido pelo diâmetro é igual ao valor do π. Agora, essa conta aqui, ela tem uma fração do lado de cá, um símbolo diferente do lado de cá, eu posso simplificar um pouco essa conta. Então, nós vamos pensar o seguinte, eu vou fazer aquela multiplicação em cruz, tá? Então, quando eu não tenho nada embaixo do número que está aqui, eu imagino que tenha o 1. Então, eu vou colocar o 1 imaginário aqui, vou fazer C vezes 1 é igual a C, né? Ou 1C, não precisa escrever o 1. E π vezes D, como eu não consigo fazer a multiplicação, eu vou colocar π vezes D, ok? Lá no centro de mídias, eles explicaram como se fosse a multiplicação dos extremos pela multiplicação dos meios, que é a mesma coisa, tá certo? Outra coisa, aqui eu encontrei C é igual a π vezes D. Lembrando que D é o diâmetro, e o diâmetro, eu falei que ele é o dobro da medida do raio, ou seja, se ele é o dobro da medida do raio, ele pode ser 2 vezes a medida do raio, né? Então, esse D eu ainda posso substituir por 2 vezes a medida do raio, tá? Então, isso aqui eu vou passar para cá de uma maneira diferente. O comprimento é igual ao π vezes 2 vezes a medida do raio. Essa fórmula é a mesma coisa dessa fórmula, só que é escrita de uma maneira diferente, tá? E aqui eu ainda fiz uma pequena alteração, tá? Eu passei o 2 para frente, porque o 2 é um número conhecido nosso, que faz parte do nosso dia a dia. O π também é um número, a gente já sabe que o π ele tem uma variação entre 3, 3,10, 3,13, 3,14, 3,15 e assim por diante, tá? Mas ele é um número. Então, geralmente, a gente coloca os números na frente das letras. Então, ficou o 2, que é um número conhecido, vezes o π, que a partir de agora vai ser um número conhecido para vocês, vezes o valor do raio, tá? Todas essas fórmulas aqui, elas são a mesma coisa, elas representam a mesma coisa, só que elas foram trabalhadas, foram desmembradas até a gente chegar nessa fórmula aqui que vai ser a mais usada em geral. Mas pode ser que precise usar isso daqui também, tá? Só lembrando, sempre, se eu tiver valor de raio, eu uso essa. Se eu tiver valor de diâmetro, eu uso essa, tá certo? Por que eu tô insistindo nisso? Porque às vezes você tem que calcular alguma coisa e você não tem alguma informação. Então você pega a informação que você tem, substitui aqui na fórmula para você encontrar aquela que você não tem, tá? Tem atividade para vocês fazerem que contempla essas fórmulas aqui, tudo bem? E outra coisa, aqui eu tenho só o cálculo das medidas do círculo, mas a gente está trabalhando a área de figuras planas. Então, agora a gente vai tentar calcular a área do círculo. O que é a área? A área é a parte interna, essa parte que eu pintei de azul aqui e marquei de azul, A é igual a área, tá? Então, vamos supor que eu tivesse aqui um círculo, cujo diâmetro é 20 e o raio é a metade dele. Se é a metade de 20 é 10. Então, 20 centímetros de diâmetro e 10 centímetros de raio, tá? E eu quero calcular a área, a parte que está em branco aqui desse círculo, tá? A parte interna. Tem uma fórmula que já foi ensinada para vocês lá na primeira aula do Centro de Mídias, que é a área do círculo é igual ao valor do π vezes o r elevado ao quadrado, tá? Eu já sei o que é o π, eu já tenho o valor do raio, que é 10, e agora eu posso calcular. Então, eu coloquei aqui de novo, a área do círculo é igual ao valor do π vezes o r elevado ao quadrado. Nós vamos considerar o π como 3,14. Às vezes, o exercício dá para vocês o valor que eles querem que seja usado. Quando não dá, usa sempre 3,14, ok? Ou um desses aí. Geralmente eu uso 3,14. Então, vamos lá. A área é igual ao π, 3,14, vezes o r. Qual é o valor do r? 10 elevado ao quadrado. Aqui,
eu tenho uma expressão algébrica, né? Desculpa, eu tenho uma expressão numérica que tem uma potência. Então, eu vou resolver primeiro a potência, 10 elevado ao quadrado. A área é igual a 3,14 vezes 10 elevado ao quadrado é a mesma coisa que 10 vezes 10. E 10 vezes 10 é 100. Então, vai ser 3,14 vezes 100. A área é igual a 314, sem fazer nenhum cálculo. Porque eu estou multiplicando por 100, basta eu andar com a vírgula. Se eu tenho 2 zeros, são 2 casas para a direita. Então, a vírgula sai daqui e vem para trás do 4, tá? Então, virou 314 centímetros quadrados. Por que centímetros quadrados? Porque a gente está falando de área, ok? Aqui do lado, eu coloquei um outro cálculo, porque eu pus um exercício para vocês que fala mais ou menos disso. Imaginem o seguinte, aqui eu fiz apenas um cálculo de uma área de um círculo, mas vamos supor que esse círculo fizesse parte de uma construção, uma praça, alguma coisa assim que eu precisasse cobrir com ladrilho, com grama, ou que quisesse pintar, colocar piso de madeira, o que for, né? Aí eu contrato um pedreiro para fazer a obra para mim, e o pedreiro faz o cálculo da área e do material que ele vai precisar, né? Então ele calculou a área e toda vez que vai fazer uma obra, vai fazer alguma coisa, pode ter um desperdício de material, quebra alguma coisa, você precisa sempre de um pouquinho de material a mais, um pouquinho de material extra, tá? Então os pedreiros, eles geralmente calculam 10% a mais de material. Então, o que eu vou fazer? Eu teria aqui uma área de uma praça, uma praça circular de 314 centímetros quadrados, né? Tudo bem que uma praça de 314 centímetros quadrados é muito pequena, mas vamos supor que fosse uma outra área aí circular de 314 centímetros quadrados. Eu quero calcular isso daqui mais 10% para poder comprar o material, de acordo com aquilo que eu preciso, tá? 10% é a mesma coisa que 10 dividido por 100. Lembram-se disso da aula de porcentagem, né? Então, eu vou pegar 10% e vou multiplicar por 314, que é a minha área, tá? Lembrando que aqui eu tenho uma fração multiplicada por um número natural. Para facilitar, eu vou imaginar que embaixo do 14 tem um 1 e vou fazer a multiplicação. Multiplicação de frações é numerador por numerador, denominador por denominador. Então, 10 vezes 314 dá 3.140. E 100 vezes 1 dá 100, ok? Então, eu tenho 3.140 dividido por 100. Se eu fizer essa divisão, mais uma vez eu não preciso fazer conta. Eu vou andar com a vírgula 2 casas para esquerda. A vírgula estava aqui depois do zero, ela vai andar 2 casas para a esquerda, então ela saiu daqui, veio para cá uma casa, veio para cá uma casa. Resultado, 31,40. Esse 31,40, lembrando, ele corresponde a 10% de 314, tá? Então, se eu quero este valor mais 10%, eu vou ter que somar 314 mais 31,40 ou 31,4, que vai dar 345,4 centímetros quadrados de área para comprar o material, tá certo? Eu espero ter ajudado vocês, tem as aulas do Centro de Mídias, não deixem de assistir, tá bom? Sempre que eu puder eu vou gravar uma aulinha para vocês, para tentar ajudar, tá? E qualquer dúvida eu tô no WhatsApp atendendo vocês. Se quiser ligar, pode ligar. Se quiser fazer videochamada, pode fazer videochamada. Se quiser mandar mensagem, pode fazer. Teve um aluno que fez um exercício, tirou uma foto, mandou a foto pelo WhatsApp para mim. Eu corrigi, mandei de volta, ele foi acertando, foi tirando foto. Então, descubram o que for a melhor maneira para vocês, tá? Vou estar sempre à disposição para ajudar, tá bom? Morrendo de saudade de todos vocês. Desculpem pela qualidade do vídeo, mas é o que eu consigo fazer, tá bom? Beijo!